Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lázaro Souza e na aula de hoje vamos ver um pouco de fundamentos e arquitetura de SGBD na disciplina Banco de Dados, certo? O objetivo dessa aula é compreender a definição de SGBD e a importância da abstração de dados, os pilares que sustentam o desenvolvimento e a gestão de sistemas modernos da informação. Bom, é interessante a gente começar definindo o que é banco de dados. A gente pode definir banco de dados como uma coleção de dados relacionados com um significado implícito, representando algum aspecto do mundo real, certo? E dados são fatos conhecidos que podem ser registrados, informações concretas sobre o mundo ao nosso redor. Então, tudo que a gente consegue registrar, tudo que a gente consegue armazenar, a gente pode chamar de dado, que contextualizado vira informação. Definindo também o que é minimundo, que é o universo de discurso, né? Representa algum aspecto do mundo real cujas mudanças são refletidas no banco de dados, o universo de discurso do sistema, certo? É uma palavra comumente utilizada no cenário de banco de dados. E algumas propriedades essenciais. É logicamente coerente e projetado para uma finalidade específica, garantindo consistência e propósito claro, tá? Bom, um outro conceito muito importante ao estudar banco de dados é entender o que é um SGBD, que é um acrônimo para Sistema Gerenciador de Banco de Dados. É uma coleção de programas que permite o usuário criar e manter um banco de dados de forma eficiente e segura. Quando eu falo uma coleção de programas, não são programas separados, são programas unificados em apenas um software, certo? Um exemplo disso é o MySQL Workbench, que é um SGBD que trabalha com a linguagem SQL, que vamos conhecer no decorrer do curso, certo? Um outro exemplo, a gente tem um software um pouco mais simples, mas que pode ser considerado um SGBD, é o SQLite, que é uma ferramenta também muito utilizada por diversos frameworks de programação devido à sua leveza. Bom, e a gente pode, com o SGBD, definir, né, que é especificar tipos de dados, estruturas e restrições que regem o banco de dados que vamos construir. Construir e armazenar os dados em um meio controlado pelo SGBD e manipular. E quando estamos falando de manipulação, estamos falando de consultar, atualizar e gerar relatórios a partir dos dados armazenados. Então, a gente pode dizer que um sistema de banco de dados é a união do banco de dados com o software SGBD. Juntos eles formam uma estrutura completa para gerir os dados, certo? Então, uma pessoa que tem interesse em trabalhar com banco de dados futuramente, ela não precisa somente ter domínio sobre banco de dados de maneira conceitual, mas também deve estudar bastante SGBDs, né, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, sejam bancos de dados relacionais ou não. Eu citei dois exemplos de bancos de dados relacionais, mas a gente tem também um banco de dados não relacionais. Um exemplo é o MongoDB, certo? Bom, características, né? Natureza autodescritiva. Ao contrário do processamento de arquivos tradicional, o SGBD ele contém a descrição do próprio banco. Ele sabe o que armazena e como está estruturado. E essa que é a grande característica do SGBD, né? O que torna ele diferente, verdadeiramente inteligente. Ele carrega consigo um mapa do seu próprio território. Um outro termo que comumente será utilizado no nosso curso, que a gente vai de forma frequente estar trabalhando, é o que a gente chama de dicionário de dados. É como se fosse um catálogo, é o local onde são armazenadas as definições de estrutura e restrições do banco de dados. Outro termo que é interessante a gente conhecer é o termo metadados. A informação armazenada no catálogo que descreve os dados do banco principal. Então, são dados versando sobre outros dados, certo? Bom, o SGBD possui duas características importantíssimas que o tornam inteligente, como a gente viu na lâmina anterior, que é a abstração e isolamento, certo? Vocês estão vendo a imagem aí, na qual a gente dispõe de forma hierárquica essas características. Falando um pouquinho primeiro do isolamento, programa dados. A estrutura dos dados ela é armazenada no catálogo separadamente dos programas de acesso, permitindo a independência de dados do programa. Altera a estrutura e não exige reescrever os programas. Então, é uma característica muito grande dos bancos de dados essa independência com a parte de programação em si, não é? Você pode fazer alterações no seu banco e não necessariamente você terá que realizar alterações nos programas que foram escritos, né? Essa
esse desacoplamento de banco de dados e software é fundamental, ele é muito importante, e os SGBDs eles caminham cada vez mais nesse sentido de tornar os bancos de dados independentes, certo? Outro termo, outra característica é a abstração de dados. O SGBD ele oferece uma representação conceitual que oculta detalhes técnicos de como os dados são realmente armazenados no disco, simplificando o trabalho do desenvolvedor. Então, os detalhes, os bastidores, vamos dizer assim, do armazenamento daquela informação no software SGBD não compete a pessoas que trabalham com programação ou até mesmo usuários finais ficar entendendo aqueles pormenores. Não será utilizado, essas informações elas não serão utilizadas no dia a dia do desenvolvedor, não é isso? Então há uma abstração de dados nesse sentido, né? O usuário, seja o usuário final, seja o usuário desenvolvedor, ele vai só até certa camada aquela suficiente para ele poder realizar as ações que lhe compete e fazer o seu trabalho, tá? E na base da nossa pirâmide tem um modelo de dados, que é o tipo de abstração usado para fornecer uma visão simplificada, a linguagem com a qual descrevemos a realidade dentro do banco. Então, se a gente quer mostrar como esse banco está organizado, como ele está estruturado, quais as relações entre os objetos que compõem esse banco, a gente pode exibir um modelo de dados. É uma versão simplificada, geralmente visual, mas que ela é muito rica, pois em apenas um desenho e, se necessário, uma breve descrição, a gente consegue mostrar como aquele banco foi projetado, certo? Bom, agora falando um pouquinho da arquitetura ANSI Spark, né? O objetivo central dessa arquitetura é separar as aplicações do usuário do banco de dados físico, garantindo flexibilidade, segurança e independência em cada camada. Então a gente tem 3 níveis. O nível interno, que é o nível físico, como os dados são fisicamente armazenados e quais os caminhos de acesso ao disco, como eu acabei de citar na lâmina anterior, o usuário programador e o usuário final eles não precisam chegar nesse nível. A gente tem um nível conceitual, que é a descrição da estrutura do banco de dados inteiro para a comunidade dos usuários, ocultando detalhes físicos, né? Então aqui a gente consegue, a nível de conceito, mostrar como esse banco está estruturado, como as entidades se relacionam, quais os atributos que cada entidade tem e por aí vai. E a gente tem também o nível externo, que é o nível de visão, como os usuários individuais veem os dados, visões parciais e personalizadas do banco, certo? Então a gente tem esses 3 níveis, essas 3 camadas, elas comportam essa arquitetura e, a depender do grau de profundidade que você precise, você acessa determinado nível ou não, né? Lembrando sempre da praticidade que a computação exige. Se você necessita ir até o nível conceitual, não há porquê você ir no nível físico e saber pormenores que não serão utilizados no seu dia a dia, no seu labor, como desenvolvedor, por exemplo. Bom, e a arquitetura ANSI Spark tem a questão dos mapeamentos, certo? O que é um mapeamento? Mapeamento é um processo de transformar solicitações e resultados entre os diferentes níveis de arquitetura, garantindo a comunicação transparente entre as camadas. Então, voltando um pouco aqui no slide anterior, toda vez que eu precisar passar de uma camada para outra, a nível exibicional, é necessário fazer um mapeamento, certo? Então, tanto do nível físico para o conceitual, tanto do conceitual para o externo e o caminho contrário, do nível externo para o conceitual, do conceitual para o físico, quando houver a necessidade de passear entre esses níveis, a gente geralmente vai trabalhar com mapeamento, certo? O usuário trabalha com conceitos de alto nível, enquanto o SGBD cuida de toda a complexidade técnica dos bastidores, como eu acabei de falar. E o SGBD, ele traduz uma solicitação do nível externo para o conceitual e deste para o interno, garantindo que o usuário nunca precise lidar com bits e bytes. Então, no caminho tradicional, que é do externo para o conceitual e do conceitual para o interno, a ideia é que não haja necessidade de o usuário final, ou o programador, ele lidar com o, entre aspas, baixo nível da computação, né? E isso é feito muito também em virtude dos mapeamentos. Independência física e lógica. A gente tem nos SGBDs a capacidade de alterar o esquema interno sem afetar o esquema conceitual ou as aplicações existentes. E a gente denomina essa característica como independência física. E existe também a capacidade de alterar o esquema conceitual
sem precisar alterar os programas de aplicação às visões externas, e a gente diz que essa independência é a independência lógica. Temos um exemplo para cada independência dessa. Na independência física, a gente pode, por exemplo, criar um índice, que é uma técnica de banco de dados muito utilizada, e fazer essa alteração sem afetar o esquema conceitual. A gente está lidando com independência física. Por outro lado, se a gente, por exemplo, adicionar novos atributos a uma entidade, adicionar novos campos, a gente vai estar alterando o esquema conceitual do nosso banco de dados, mas não necessariamente a gente vai precisar alterar os programas de aplicação às visões externas. Tá? A principal vantagem é que permite a evolução contínua do banco de dados sem quebrar sistemas já existentes. O banco cresce junto com o negócio sem traumas, certo? Então, a gente, de forma resumida, aqui a gente tem 2 tipos de independência, certo? 3 níveis na arquitetura ANSYS Spark e 0 impacto nas aplicações. Quando eu estou falando dos tipos de independência, como a gente está vendo nessa lâmina, a gente está falando da física e da lógica. Quando eu estou falando dos 3 níveis ANSYS Spark, eu estou falando do nível externo, do nível conceitual e do nível interno. E quando eu estou falando que não tem impacto nas aplicações, é porque justamente você fazer essas alterações não vai quebrar o sistema que está utilizando aquele banco. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos personagens, né, dos atores, as pessoas que atuam com o banco de dados. Existem 3 papéis que são fundamentais no cenário de banco de dados, no cenário dos cargos existentes, digamos assim, no mercado de trabalho, para quem deseja trabalhar com banco de dados. A gente tem primeiro o famoso DBA, que é um acrônimo para administrador de banco de dados, né? A sigla está invertida porque o acrônimo foi feito para o termo em inglês, que ele é responsável por autorizar acesso, coordenar recursos, monitorar o uso e garantir a segurança e o desempenho do banco de dados, certo? Temos também o projetista de banco de dados, que eles são responsáveis por identificar os dados a serem armazenados e escolher as estruturas adequadas, como modelos de entidade de relacionamento, que veremos durante o curso, e modelo relacional. E também a gente tem um administrador de dados, que ele toma decisões estratégicas e define normas para os dados da empresa. É o guardião das políticas de dados corporativos, certo? Então são 3 perfis, né, que não necessariamente existirá em qualquer empresa de pequeno, médio ou grande porte os 3 papéis. Às vezes, se a empresa ela não é de grande porte, você vai ter apenas 2 desses 3 papéis, ou até mesmo uma pessoa exercendo as 3 funções, de DBA, de projetista e de administrador de dados, tá? Então, mas essas 3 funções elas existem separadamente, no melhor caso, né, num cenário onde cada ator ele tem sua função específica numa corporação. E temos também os usuários finais. A gente está falando do lado de dentro dos bastidores, quem está lá trabalhando com um banco de dados, mas tem também o lado de fora dos bastidores, que é quem está utilizando aquele banco de dados. Então a gente tem os usuários finais, que são os principais consumidores do banco de dados, cada grupo com necessidades e perfis distintos de interação. A gente tem os usuários casuais, que acessam o banco ocasionalmente com linguagem de consulta sofisticada, explorando os dados de forma não rotineira. Então, por exemplo, é aquele programador que ele está utilizando as tecnologias referentes à linguagem de programação que ele trabalha no dia a dia, e de vez em quando ele abre o MySQL ou qualquer outro SGBD para poder fazer uma consulta, né? Criar seu script, tentar entender como o banco está guardando essas informações, se os dados estão armazenados de maneira correta, fazer uma análise, não é isso? E esse acesso é ocasional. Temos os usuários iniciantes, que eles realizam transações programadas repetidamente, como caixas de banco e agentes de viagem, usando interfaces simplificadas. Esses usuários também são conhecidos como usuários paramétricos. Tá? A gente tem os usuários sofisticados, que são engenheiros e analistas que implementam suas próprias aplicações complexas, dominando profundamente as capacidades do SGBD. Certo? E a gente tem também os usuários isolados, que eles mantêm bancos de dados pessoais usando pacotes prontos, sem necessidade de um conhecimento técnico aprofundado. Então a gente tem aí 7 atores, né? 3 com um perfil interno de trabalhar com um banco de dados, e eu falei aqui do DBA, do projetista de banco de dados e do administrador de dados, e a gente tem também os usuários finais, que são 4 tipos: os usuários casuais, os iniciantes ou paramétricos, os usuários sofisticados e os usuários isolados. Tá bom, gente?